O He-Man do Nordeste está de volta e quer provar que ninguém consegue derrubá-lo. E aumentou o desafio. Vai enfrentar 35 adversários de uma vez só. Os lutadores aqui do Nordeste, que o He-Man é capaz de lutar um dia. Eu nunca achei um lutador para ter a resistência física e o potencial é igual a mim, porque a minha adrenalina só anda mil. Dizem que eu luto o dia todo. Eu nunca achei um lutador para lutar comigo o dia todo. Estou procurando pelo Brasil, que eu acho, alguém que lute comigo o dia todo. Há muito tempo existiu um homem no Nordeste do Brasil. Um homem tão macho quanto se pode ser. O cara era praticamente um Simon Belmont tirado diretamente do Castlevania. Seu nome era He-Man do Nordeste. O cara enfrentou 35 homens ao mesmo tempo. E isso é apenas só um de seus feitos. Um homem de várias façanhas e feitos inacreditáveis. E que deu trabalho até para o ceifador. Hoje eu vou contar toda a história dele. Mas isso só depois da vinheta. Arqueiro Cósmico. A nossa história começa nas movimentadas ruas de Crato, no Ceará, na década de 90 para ser mais específico. Tudo que é bom aconteceu nos anos 90, né? Quando o He-Man do Nordeste dominava o cenário de luta circense, digamos assim. Com quase 100 quilos de pura força, cabelos loiros e longos, como que se estivessem sempre molhados, ele era a atração lendária. O gigante loiro das Américas, uma lenda equiparável ao famoso Tecno-Viking, o He-Man nordestino. Ele desafiava qualquer um para um combate. E o seu modo operante era simples. Ele chegava numa cidade, começava a treinar no centro da cidade, para todos verem ele, e enquanto isso desafiava todos os homens da cidade, dizendo coisas do tipo: não existe homem aqui para lutar comigo, vocês são todos frouxos. E se alguém aceitasse o desafio dele, poderia subir no ringue dele. E se a pessoa ganhasse, levava um prêmio em dinheiro, que na época era R$1.000. Imagina, na época o salário devia ser o equivalente a, sei lá, uns R$100 de hoje. E o cara tava dando R$1.000 pra quem descesse ele na pancada. Mas o que acontecia normalmente era que o He-Man nordestino desmontava o cabra na paulada. Porém, um adendo é que o gigante gentil batia sempre de mãos abertas. Ou seja, ele impossibilitava os caras de vencer a luta, jogava eles pra longe, mas não chegava a machucar, assim, tipo... Ele não batia pra machucar. Claro que o cara era gigante e forte, ele acabava machucando. Às vezes algumas pessoas quebravam a costela. Mas ele batia de mão aberta, já sabendo de sua força, para que as consequências não fossem severas em seus oponentes. Bom, o He-Man do Nordeste, cujo nome real era Lenine Alves Batista, ao contrário do que se pensa, não era originário do Brasil. Ele era originário do Paraguai. Era um produto paraguaio. Ele era o He-Man paraguaio, não adianta. Naturalizado brasileiro, ele cresceu em Alagoas. E a sua história é realmente envolta em mistérios, sendo relatado que ele era filho de uma índia paraguaia com um cigano de origem soviética, um cigano russo, vai vendo, criando assim um visual extremamente único. Um cearense, meio russo, meio índio, meio paraguaio, com cabelos longos e loiros, o que no norte pode ser chamado de galego, e com um físico bem avantajado. Ele tinha altura e condicionamento físico, chamava bastante atenção onde ia. O Lenine, assim como qualquer outro personagem de anime, percorreu várias cidades do Nordeste à procura de uma luta digna, desafiando todos que ele encontrava pelo caminho. E assim como um personagem de anime, ele estava em busca do oponente supremo. E para ele não fazia diferença quantos iriam lutar contra ele ao mesmo tempo. Inspirado no sucesso da série He-Man dos anos 80 e 90, que você deve lembrar, ou pelo menos seu pai deve lembrar e já falou pra você, ele se vestia como Príncipe Adam. Pra mim ele parece mais o Simon Belmont. Die, monster! You don't belong in this world! Agora, a façanha mais notável e que marcou a carreira dele foi o dia em que ele enfrentou 35 cearenses ao mesmo tempo. As arquibancadas do ringue estavam super lotadas. E essa história do He-Man do Nordeste ganhou uma notoriedade nacional. Ela teve cobertura da mídia. Tudo isso quando um jornalista chamado Roberto Bulhões apresentou essa notícia em 1996, no programa Aqui e Agora, que era exibido no SBT. Essas imagens do desafio contra os 35 lutadores foi transmitida
para todo o Brasil. Claro que eles não eram lutadores profissionais, eram pessoas normais que desafiavam o He-Man do Nordeste. Mas mesmo assim, são 35 caras apanhando de um cara. Mas é bom deixar registrado aqui que ele também já enfrentou lutadores de artes marciais de verdade, como mostrado nesse vídeo, por exemplo, em que ele senta a mão em 6 ao mesmo tempo. O cara é bravíssimo. Hoje em dia, alguns blogs e lugares esquecidos da internet, como esse canal, ainda homenageiam o He-Man do Nordeste, personagem que marcou a infância de muita gente e a adolescência de uma geração inteira por onde as cidades que ele passava. O Lenine deixou uma marca cultural no Nordeste. E é triste que a TV e os meios de comunicação atuais tenham esquecido dele. Ele foi um artista marcial brasileiro, um showman, que merecia muito respeito. Além de ser um exemplo de cara casca grossa e badass. Agora, que fim levou o He-Man do Nordeste? Bom, eu queria vir aqui dizer que ele encontrou o fim contra um inimigo digno, que ele tem achado o maior adversário à altura para enfrentar. E tem enfrentado ele em ringue, tido seu fim e descansado em paz, como o bom viking que ele era. Mas na verdade a história é um tanto trágica, mas ainda assim muito impressionante. Bom, o He-Man do Nordeste teve um desfecho trágico na cidade de Ouricuri, sertão pernambucano, em dezembro de 2008. Durante um desentendimento com o sogro dele, o He-Man foi surpreendido pelas costas com uma arma de fogo. Lenine recebeu cerca de 12 tiros, mas isso depende da história, né, que você encontra. Eu encontrei em alguns fóruns dizendo que foram 6 e alguns fóruns dizendo que foi 12, mas difícil ter uma conclusão. Fato é que ele levou aí vários tiros, incluindo um na cabeça, até que acabaram as balas do sogro dele. Vai vendo. O sogro teve que fugir e deixou o Lenine ali atirado no chão. Surpreendentemente, após levar toda essa quantidade de tiros, incluindo um na cabeça, ele conseguiu sair do local. Foi acudido e levado para um hospital em Petrolina. Ele chegou lá consciente e passou 15 dias no hospital. E após os 15 dias, infelizmente, foi de base, em janeiro de 2009. Pensa num cara resistente. Eu gosto de imaginar que ele travou uma luta contra o ceifador. Tudo isso num grande ringue entre os mundos do vida e pós-vida. O cara deu trabalho até pra morte. Após a sua morte, a história dele se eternizou pela internet. E hoje muita gente conhece o He-Man do Nordeste. Até o Orochinho fez vídeo dele esses dias. As pessoas fazem vídeos de suas lutas, de seus treinamentos e mostram entrevistas dele. Tem muito material dele na internet. O destemido lutador circense que se tornou uma lenda e que vive na memória de muitos. E nunca será esquecido. Pelo menos não aqui no meu canal, o Arqueiro Cósmico. Bom, a história de Lenine Alves Batista, o He-Man nordestino, é um relato fascinante de um homem que desafiou o comum e se tornou uma figura icônica, entrando para a história. E o seu legado continua a inspirar e cativar as pessoas que ouvem a sua história. Espero que você tenha gostado, se divertido e apreciado essa homenagem. Se você quiser ajudar o canal, o Pix está passando na tela. É bem simples, você usa o seu QR Code ou clica no primeiro link na descrição, que é ainda mais fácil. Fazendo isso, a sua doação vai aparecer aqui na tela. Outro quadro que eu tô pensando em abrir agora, é um quadro de comentários maneiros. Toda vez que vocês mandam comentários que eu acho maneiro, sei lá, ou que são legais, ou engraçados, ou qualquer coisa do tipo, eu vou estar colocando eles aqui na tela no final do vídeo para as pessoas verem também, como esse que eu tô colocando aqui de exemplo. O vídeo de hoje era mais ou menos isso aí, espero que tenham gostado, valeu e até amanhã. Just do it! Make your dreams come true! Just